No verão de 1940, as duas mais poderosas e experientes forças aéreas do mundo colidiram num épico embate que definiria os rumos da Segunda Guerra Mundial na Europa. Hoje, você vai conhecer a história completa da Batalha da Inglaterra, o choque de gigantes entre a Real Força Aérea Britânica e a Luftwaffe alemã. No verão de 1940, a atenção do mundo inteiro estava voltada para a Europa e os dramáticos acontecimentos que lá se desenrolavam. Os exércitos do Terceiro Reich estavam em ofensiva contra a França, desbaratando linha após linha de defesa, e ficava cada vez mais claro que o impasse de 1914 não se repetiria. As pontas de lança blindadas alemãs haviam isolado a força expedicionária britânica nas praias de Dunkerque, e após abandonar todo o seu equipamento para trás, os britânicos foram evacuados de lá no começo de junho, deixando os franceses sozinhos contra a Wehrmacht. Livrando os céus de qualquer presença aérea francesa para fustigar os tanques alemães, a Luftwaffe protagonizou a vanguarda do rápido avanço daquele verão, com seus pilotos veteranos da Guerra Civil Espanhola aniquilando dezenas de inimigos, fechados nos cockpits da mais moderna e provada aeronave de combate do mundo à época, o Messerschmitt Bf-109. Vendo seu grande aliado derreter irremediavelmente no continente, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill foi ao Parlamento de Londres em 18 de junho, onde disse: "O que o general Weygand chamou de Batalha da França acabou. Penso que a Batalha da Inglaterra está prestes a começar. Desta batalha depende a sobrevivência da civilização cristã. Dela depende nosso modo britânico e a continuidade do nosso império. Toda a fúria e poder do inimigo rapidamente serão apontados contra nós. Hitler sabe que terá que nos vencer nesta ilha, ou perderá a guerra." Apenas 4 dias depois, uma delegação francesa assinou a rendição do país na floresta de Compiègne, e a partir daquele momento uma profunda mudança aconteceu no plano estratégico europeu. A Alemanha agora poderia usar todo o território setentrional francês para montar suas bases de ataque ao Reino Unido, última nação que ainda desafiava sua supremacia. E no ponto mais estreito do Canal da Mancha, os alemães estavam a apenas 30 quilômetros da costa britânica. Com sua estupenda vitória sobre a França e expulsão dos ingleses do solo continental europeu, Adolf Hitler via agora mais perto do que nunca a chance de concluir um acordo de paz com a Grã-Bretanha, saída que ele vinha oferecendo repetidas vezes a Londres desde o começo das hostilidades no ano anterior. Hitler agora via-se numa posição de força que julgava ser irresistível e que bastaria pressionar os britânicos para que aceitassem iniciar conversações de paz. Assim sendo, seu chefe de Estado-Maior Conjunto, o general Alfred Jodl, apresentou um relatório estipulando uma linha de ação para encerrar a guerra contra a Inglaterra, e o primeiro objetivo seria obter a supremacia aérea sobre o sul do país, destruindo a Real Força Aérea Britânica. A rápida vitória sobre as forças aéreas inimigas nos 2 meses anteriores havia custado caro para a Luftwaffe, que perdera cerca de 1/3 do seu efetivo nos combates, mas mesmo assim os pilotos alemães já haviam, desde 26 de junho, iniciado operações de sondagem sobre o território britânico, conhecidas como Störangriffe, destinadas a obter expertise para as tripulações de caça, reconhecimento e bombardeio. Essas operações, todavia, também foram muito úteis aos ingleses, tornando-se os primeiros testes do seu complexo e inovador sistema de defesa aérea. Desde que assumira o comando de caça da RAF em 1936, o Marechal do Ar Sir Hugh Dowding vinha implementando um vasto conjunto de medidas para elevar a arma de caça britânica ao mais alto padrão mundial. Além de garantir seu completo rearmamento com os modernos caças Hawker Hurricane e Supermarine Spitfire, Dowding havia apostado pesadamente numa inovação que poucos viam com valor: o radar. Graças à sua persistência, em 1938 a Inglaterra inaugurou a Chain Home, a primeira rede de detecção eletrônica avançada de aeronaves do mundo. Ampliado para cobrir todo o sul e sudeste do país em 1939, o sistema consistia em radares de alta e baixa altitude,
que podiam detectar aeronaves inimigas enquanto ainda decolavam de suas bases na França. Todavia, as primeiras tentativas de transformar a detecção eletrônica das aeronaves em informações úteis para o comando de caça provaram-se pouco frutíferas. Desta maneira, Dowding mais uma vez interferiu, criando um sistema que utilizava numerosos postos de observação ao longo de toda a costa e pelo interior do país, ligados por linhas telefônicas até o quartel-general da caça em Bentley Priory, onde as informações úteis sobre número, tipo e rota das aeronaves eram repassadas aos comandos de grupo e posicionados num grande mapa do país para criar uma representação em tempo real da situação. Com este inovador arranjo, que ficaria conhecido como Sistema Dowding, os comandantes de grupo poderiam selecionar seus esquadrões e enviá-los diretamente contra a rota de incursão do inimigo. Dowding dividiu a defesa aérea da Grã-Bretanha em 4 áreas, cada uma de responsabilidade de um grupo, que controlavam os esquadrões de caça e os destinavam às interceptações. Assim sendo, defendendo o sudoeste da Inglaterra e o país de Gales estava o 10º Grupo, sob comando do Marechal do Ar Sir Christopher Brand. A área mais quente da batalha, a defesa do sudeste da Inglaterra e da capital Londres, ficou a cargo do 11º Grupo do Marechal do Ar Sir Keith Park, que tinha sob seu comando o maior número de esquadrões de caça e dos preciosos Spitfires. Na defesa aérea do norte de Londres e das terras médias britânicas estava o 12º Grupo do Marechal do Ar Sir Trafford Leigh-Mallory, e com a responsabilidade de defender a Escócia estava o 13º Grupo do Marechal do Ar Richard Saul. As forças de ataque da Luftwaffe haviam sido reorganizadas logo após a rendição francesa, e agora estavam postados contra a Grã-Bretanha 3 grandes comandos. Com quartel-general em Bruxelas, na Bélgica, estava o Luftflotte 2, do Marechal de Campo Albert Kesselring, postado diretamente contra a área do Grupo 11 do outro lado do Canal da Mancha, que deveria eliminar a infraestrutura da RAF no caminho para Londres. Ao seu lado esquerdo estava o Luftflotte 3 do Marechal de Campo Hugo Sperle, que de seu quartel-general em Paris deveria atacar a porção oeste da Inglaterra. E com sede em Stavanger, na Noruega, estava o Luftflotte 5, comandado pelo general Hans-Jürgen Stumpf, responsável por atacar alvos no norte da Inglaterra e na Escócia. A ação dos 3 comandos aéreos alemães seria inicialmente direcionada para eliminar a Força Aérea Britânica e sua base industrial, como preparação para uma eventual invasão anfíbia da Inglaterra, codinome Unternehmen Seelöwe, ou Operação Leão Marinho, cujos preparativos foram autorizados por Hitler em 16 de julho. A inteligência militar alemã trabalhava com a suposição errada de que a Real Força Aérea estaria fragilizada e que apenas um esforço concentrado de alguns dias contra suas bases a colocaria fora de ação. Os encontros da Luftwaffe contra os modelos Hawker Hurricane, Fairey Battle e Bristol Blenheim sobre a França não haviam impressionado os pilotos alemães, e o número reduzido de espiões alemães na Inglaterra não permitiu a Berlim criar uma imagem adequada do que o comando de caça guardava atrás de suas fronteiras, pois Dowding havia desobedecido Churchill e segurado a maioria dos seus Spitfires, sem nunca mandá-los para missões sobre o continente. Em 17 de julho, um dia após as ordens de Hitler, Sperle e Kesselring iniciaram uma vasta ofensiva contra a navegação britânica pelo Canal da Mancha, que ficou conhecida como Canal Kampf. O objetivo dos alemães era assumir a superioridade aérea sobre o trecho marítimo e, ao mesmo tempo, atrair o comando de caças para a luta. Protegidos pelos Messerschmitts, os Stukas começaram a atacar comboios ingleses que levavam suprimentos pelo canal, causando pesadas baixas ao afundar numerosos navios ao longo dos dias seguintes. Dowding mais uma vez segurou seus caças, determinado a não cair na armadilha dos alemães, e esquadrões obsoletos, como os que usavam o Bolton Pole Defiant, compuseram a maioria do suporte aéreo, sendo dizimados pela Luftwaffe. Toda a força de bombardeio alemã foi posta em ação, e durante os dias do final do mês de julho, os alemães haviam assumido o controle dos céus da Mancha. No começo de agosto, Londres viu-se forçada a abandonar os comboios pelo canal, transportando seus suprimentos por linha férrea através do país. A progressão dos combates estava favorecendo a Luftwaffe,
Mas o elevado número de perdas preocupava cada vez mais seus comandantes, que também haviam percebido que a luta sobre o Canal da Mancha não destruiria a Força Aérea Britânica. Com base em estimativas que se mostrariam imprecisas, Hermann Göring estava convencido de que a RAF se encontrava acuada, e em 6 de agosto decidiu pelo Adlerangriff, ou Ataque da Águia, um concentrado ataque de 4 dias consecutivos contra o comando de caça no sul da Inglaterra, e então começar a mirar seus alvos industriais e econômicos até chegar a Londres. O mau tempo postergou o Adlertag, ou Dia da Águia, o início da ofensiva, até 13 de agosto, quando finalmente as estações de radar começaram a ser atacadas ao longo do litoral. Embora algumas estações tenham sido postas fora de ação durante algum tempo, a destruição das torres provou-se uma tarefa complicada, e sem ataques às suas centrais de energia, o sistema continuou a funcionar. 2 dias depois, em 15 de agosto, convencido de que os caças da RAF estavam concentrados no sul do país, o general Stumpf decidiu lançar a força de bombardeio do Luftflotte 5 contra bases no norte da Inglaterra, decolando da Dinamarca e da Noruega. Devido ao longo trajeto, os 109 não puderam escoltar os bombardeiros, que foram acompanhados pelos caças pesados Messerschmitt Bf-110. Detectada com antecedência, a formação teve uma péssima surpresa ao ser recebida por enxames de Spitfires e Hurricanes, que puderam agir quase indiscriminadamente contra os alemães. Dos 115 bombardeiros e 35 caças pesados enviados naquele dia, a Luftwaffe perdeu nada menos que 75 aeronaves, e após tamanho choque, o Luftflotte 5 nunca mais agiu em grandes números durante a batalha. Em 18 de agosto, a Luftwaffe empreendeu mais um gigantesco esforço para tragar a RAF para a luta, com grandes formações de bombardeiros escoltadas por caças atacando os aeródromos do Grupo 11. Desta vez, o comando de caça respondeu em peso, e as maiores batalhas aéreas já registradas até aquele ponto foram observadas naquele dia, que ficou conhecido como The Hardest Day, ou o Dia Mais Duro. Ambos os lados sofreram pesadas baixas, com os caças ingleses derrubando o dobro de suas próprias perdas no ar, mas o grande número de seus caças destruídos em solo equilibrou as estimativas. Naquele dia, após pesadas perdas, Göring decidiu retirar o vulnerável Stuka da linha de frente na batalha, privando a Luftwaffe do seu único meio de bombardeio de precisão. Ao mesmo tempo, o Bf-110 provou-se também ineficaz em seu papel de caça pesado, sendo direcionado para outras tarefas em cenários secundários. No dia seguinte, ele também ordenou o início dos ataques à indústria bélica britânica, e pela primeira vez a Luftwaffe despejaria suas bombas em alvos no meio de centros urbanos britânicos. Atuando principalmente à noite, quando desfrutavam de maior segurança, os Heinkels, Junkers e Dorniers lançaram ataques contra fábricas em dezenas de cidades, incluindo Londres, Bristol, Birmingham e Portsmouth, até que, com sua força de caças parcialmente renovada, no dia 23 Göring ordenou uma nova rodada de ataques diurnos contra as bases aéreas. 33 pesados ataques foram realizados nas 2 semanas seguintes, sendo 24 deles direcionados contra os principais aeródromos da RAF. Biggin Hill e Hornchurch foram atacados 4 vezes cada, Debden e North Weald 2 vezes, e Croydon, Gravesend, Rochford, Hawkage e Manston foram duramente castigados. 295 caças foram destruídos e outros 171 severamente danificados, contra somente 269 novos Hurricanes e Spitfires produzidos no mesmo período. Pela primeira vez, as perdas da RAF superavam a sua capacidade de reposição. Mas isso não era tudo. No mês de agosto, o número de pilotos ingleses mortos e feridos ultrapassou o número de novos pilotos capacitados, e as estimativas da RAF apontavam para o possível desastre caso esse ritmo fosse mantido por mais 3 semanas, prevendo um colapso das reservas aeronáuticas. A crise militar colocou extrema pressão no gabinete de Winston Churchill, que, em meio à ameaça de colapso e invasão, manteve-se como símbolo de otimismo da nação, e louvou os incansáveis esforços dos seus pilotos de caça, dizendo: "Nunca, no campo do conflito humano, tantos deveram tanto a tão poucos."
Os poucos de Churchill, operando sob as bombas e destroços de suas bases aéreas, agora teriam que se provar contra a mais poderosa formação até então arregimentada pela Luftwaffe, criada pelo comando alemão para dar o golpe final na Real Força Aérea Britânica. No final do mês de agosto de 1940, uma estranha dicotomia tomava conta das fileiras da Luftwaffe, cujos aviadores estavam estacionados em belos aeródromos campestres do departamento francês de Pas-de-Calais, às margens do Canal da Mancha. O alto comando em Berlim havia transferido a quase totalidade dos meios de caça do Luftflotte 3 para o comando de Kesselring no Luftflotte 2, ampliando assim ao máximo possível a cobertura de caça para as formações de bombardeiros, que, segundo o Marechal Hermann Göring, estavam prestes a dar o golpe final na Real Força Aérea Britânica. O Ministério da Propaganda alemão também fazia tocar insistentemente na rádio uma nova marcha patriótica intitulada Bomben auf England, ou Bombas na Inglaterra, exaltando a expectativa vitoriosa do momento e dando à Europa a impressão de que toda a Grã-Bretanha estava agora em chamas, como esteve a França e a Polônia no ano anterior. A realidade vivida pelos pilotos alemães era todavia bastante diferente daquela que ouviam pela rádio. A estressante vida das tripulações de bombardeio em suas lentas aeronaves, diariamente caindo presas dos insistentes e determinados caças britânicos, como também a dos próprios caçadores da Luftwaffe, ordenados a ficar colados aos bombardeiros e perder sua liberdade de ação, já afetava seriamente o seu moral. E muitos apresentavam um incontrolável anseio por voltar o quanto antes ao Canal da Mancha, que ficou conhecido como Kanalkrankheit ou Doença do Canal. O Major Adolf Galland, comandante do Jagdgeschwader 26 Schlageter e um dos maiores e mais experientes líderes da caça alemã, retratou aquele período, dizendo: a defesa inglesa se aproveitava do insuficiente raio de ação da caça alemã. Graças a essa insuficiência, o campo de batalha aéreo não chegava a cobrir sequer 1/10 da superfície das ilhas. Nos 9/10 restantes, a RAF podia construir tranquilamente seus aviões, formar seus pilotos e constituir reservas, que lançava no momento oportuno no limitado teatro de operações, especialmente na região londrina. A situação difícil da caça inglesa, sobrepujada no início dos combates pela Luftwaffe, foi assim salva por uma concentração total que permitiu o preenchimento dos claros. Essa concentração teria sido impossível se a Luftwaffe tivesse conseguido alcançar a totalidade do território britânico. De fato, o estrangulamento pelo qual passava o comando de caça da RAF na segunda quinzena de agosto começava a se desfazer, com as escolas de caça nas ilhas, na Rodésia e no Canadá começando a enviar pilotos em quantidades cada vez maiores. Mas outro fator também teve peso decisivo para garantir a base de aviadores do comando de caça: os voluntários estrangeiros. Além de pilotos vindos dos domínios do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e outros, aviadores de países europeus ocupados pelo Terceiro Reich, como Tchecoslováquia, Polônia, Bélgica e França, agora engrossavam as fileiras da RAF. Entre esses se destacou o Esquadrão 303, unidade polonesa que foi ativada em agosto de 1940. Voando o Hawker Hurricane, o esquadrão polonês se tornou o mais bem-sucedido de todos os 66 esquadrões de caça envolvidos na Batalha da Inglaterra, mesmo ficando de fora dos 2 primeiros meses da ação. Seu segredo eram os proficientes aviadores poloneses, homens que haviam passado por um rigoroso treinamento e tido seu batismo de fogo na defesa aérea do seu país, voando aeronaves obsoletas e mesmo assim cobrando um alto preço da Luftwaffe. Agora voando um caça de primeira linha, os poloneses rapidamente exibiram impressionantes resultados contra as formações incursoras alemãs, e entre esses pilotos destacou-se um voluntário tcheco, o sargento Józef František. Fugindo para a Polônia quando seu país foi ocupado pelos alemães em 1939, František foi integrado à Força Aérea Polonesa e combateu durante a invasão da Polônia em setembro,
fugindo para a França em seguida. Mais uma vez envolvendo-se nos combates durante a Blitzkrieg de 1940, ele conseguiu escapar para a Inglaterra quando a França se rendeu, e durante o mês de setembro de 1940 acumulou um total de 17 vitórias aéreas confirmadas, tornando-se o maior ás da Batalha da Inglaterra antes de falecer tragicamente num acidente aéreo em 8 de outubro. A pressão por um desfecho das ações sobre a Inglaterra crescia em Berlim, com as elevadas perdas de aeronaves e tripulações preocupando seriamente Adolf Hitler. O chefe de Estado-Maior da Luftwaffe, o general Hans Jeschonek, favorecia o ataque direto contra Londres com o objetivo de quebrar o moral da população. Mas desde o início da campanha, Hitler proibira tais ataques, reservando para si o direito de autorizar o bombardeio de alvos civis. Todavia, já a partir do começo da campanha da França, em maio daquele ano, o comando de bombardeio da RAF vinha realizando frequentes ataques contra a indústria alemã. E em 25 de agosto, 81 bombardeiros ingleses atacaram alvos em Berlim, com várias aeronaves errando os alvos e atingindo áreas residenciais da capital. Pressionado, 5 dias depois Hitler retirou sua proibição e os ataques da Luftwaffe contra Londres teriam início. Ao mesmo tempo, na Inglaterra uma crise política irrompia nos altos escalões da Real Força Aérea. O comandante do Grupo 12, o Marechal do Ar Sir Trafford Leigh-Mallory, frequentemente vociferava contra a disposição de forças do seu grupo no esquema defensivo de Dowding, que considerava um desperdício do seu potencial combativo. Com os combates estendendo-se somente sobre o sudeste da Inglaterra, o Grupo 12 ficara responsável apenas por proteger os aeródromos do Grupo 11, este sim responsável por todo o peso da batalha. O comandante do Grupo 11, o Marechal do Ar Sir Keith Park, acreditava que os bombardeiros alemães deveriam ser interceptados o mais rápido possível, resultando em diversas interceptações por grupos pequenos de caças. Mas Leigh-Mallory propôs uma alternativa: reunir no ar o maior número possível de esquadrões numa única formação, que então atacaria a Luftwaffe em peso, numa tática que ficou conhecida como Big Wing ou Grande Ala. Park e Leigh-Mallory confrontaram-se politicamente devido às suas visões dissonantes sobre a batalha, e nas semanas seguintes os dois puderam colocar em prática seus respectivos modelos operacionais. Na manhã do dia 7 de setembro, quase 400 bombardeiros alemães escoltados por 600 caças decolaram de suas bases na França rumo a Londres, numa ação que ficou conhecida como Vergeltungsangriff, ou Ataque de Vingança. Detectada e identificada pelo sistema Dowding, a formação passou sobre o sul da Inglaterra, sobrevoando os danificados aeródromos do Grupo 11, que ficaram surpresos ao não receberem as bombas. Os Spitfires e Hurricanes decolaram em alarme e ascenderam para a interceptação, conseguindo derrubar alguns bombardeiros antes de chegarem à capital. Mas o grosso da formação atingiu Londres e lançou suas bombas sobre o alvo, as imensas docas do estuário do rio Thames a leste da cidade, causando extensos danos à infraestrutura e resultando em 1.600 baixas civis entre mortos e feridos. A Big Wing de Leigh-Mallory foi empregada pela primeira vez, mas os caças demoraram muito para entrar em formação, atrasando o contato com o inimigo. O sucesso do ataque foi propagandeado pela imprensa alemã, e a RAF, ainda abalada pela onda de ataques aos aeroportos, ainda tentava se recuperar. Os dias seguintes, todavia, apresentaram um vital alívio para Dowding, visto que o mau tempo impediu grandes ações alemãs sobre o país. Somente uma semana depois, a meteorologia sinalizou condições favoráveis para um grande ataque, e o domingo, 15 de setembro de 1940, seria o dia decisivo para mostrar quem realmente controlava os céus do sul da Inglaterra. Às 10h10 daquela manhã, sob comando do Major Alois Lindmer, a formação de bombardeiros alemães decolou da França e encontrou-se com a escolta de Messerschmitts sobre o litoral, partindo em seguida para Londres. Ao mesmo tempo, a equipe do Centro de Controle do Grupo 11 na base aérea de Uxbridge surpreendeu-se ao receber uma visita do primeiro-ministro Winston Churchill, que chegara de surpresa para inspecionar o comando de Park.
Rapidamente, Churchill tornaria-se testemunha do mais decisivo combate aéreo da Batalha da Inglaterra, observando as ações diretamente do seu centro nervoso. A Luftwaffe fora detectada pelos radares de Dover e Parke fez decolar 9 dos seus esquadrões para a interceptação, enquanto o aviso também era dado ao Grupo 12 na base aérea de Duxford, que implementaria a Big Wing mais uma vez. Os caças de Parke começaram a interceptar a formação alemã sobre Canterbury, ainda em sua rota para o alvo, mas inicialmente os Messerschmitts conseguiram mantê-los afastados. Esses combates, no entanto, consumiram bastante do limitado combustível dos Bf-109 e logo eles teriam que dar meia volta para a França. Chegando a Londres, enquanto viam sua escolta começar a abandoná-los, os bombardeiros alemães viram-se recebidos por 56 caças da ala de Duxford, sob comando do Wing Commander ou Tenente-Coronel Douglas Bader, que iniciou seu ataque durante o lançamento das bombas. O intenso combate que se seguiu viu a formação alemã se dispersar com diversos aparelhos caindo em chamas, e às 13 horas os bombardeiros retornaram às suas bases. Contudo, às 13h45, enquanto os primeiros castigados bombardeiros ainda pousavam, uma segunda formação levantou voo e, sob pesada escolta de caças, partiu para o ataque a Londres. Com diversas aeronaves perdidas e danificadas nos combates da manhã, Parke visualizou o grande número de aeronaves reportadas e tomou uma inédita e histórica decisão. Ordenou a decolagem imediata de todos os seus caças, deixando o Grupo 11 sem quaisquer reservas. Quando os alemães chegaram a Londres às 14h40, 185 caças britânicos os aguardavam, prontos para iniciar um imenso combate que envolveria mais de 600 aeronaves. Os céus sobre a capital foram riscados por inúmeros rastros brancos de condensação, e às 14h45 as bombas começaram a cair, causando vastos danos a alvos industriais e áreas residenciais. Uma imensa desordem tomou conta da formação, com os bombardeiros mais uma vez se dispersando entre as nuvens para procurar proteção enquanto iniciavam o retorno. Muitos caças foram derrubados pelos dois lados, mas em pouco tempo os Messerschmitts tiveram que se retirar. Eufórica, a RAF anunciou à imprensa que havia derrubado 185 aeronaves alemãs, enquanto havia perdido cerca de 40 caças. Essa estatística rodou o mundo nas primeiras páginas dos jornais, elevando subitamente o moral britânico e sua esperança de resistência. Completamente destoantes, os jornais alemães disseram que 79 aeronaves inglesas haviam sido abatidas pela Luftwaffe, que perdera 43 aviões. Todavia, ambas as estatísticas foram largamente exageradas, e as apurações oficiais, reveladas ao público apenas após a guerra, mostraram que, na verdade, a RAF havia abatido 61 aeronaves alemãs pela perda de 29 dos seus. O resultado do custoso combate do dia 15, no entanto, foi determinante para Hitler, que em 17 de setembro ordenou uma postergação da invasão anfíbia da Inglaterra indefinidamente. Para diminuir suas baixas e tomar proveito da quase inexistente defesa aérea noturna britânica, a Luftwaffe prosseguiu na batalha realizando seus ataques primordialmente à noite, dando início a uma longa sequência de bombardeios a Londres que ficou conhecida como a Blitz. Em outubro, os alemães receberam o reforço do Corpo Aéreo Italiano, uma unidade enviada por Benito Mussolini composta por 75 bombardeiros Fiat BR-20, escoltados por 95 caças Fiat CR-42 e G-50. A força italiana realizou 11 grandes missões de bombardeio no último trimestre do ano, até ser chamada de volta à Itália no começo de janeiro de 1941. Paralelamente ao desenrolar dos combates sobre a Inglaterra, a tensão entre a Alemanha e a União Soviética crescia, por desentendimentos a respeito de suas zonas de influência na Europa Oriental. A atenção de Hitler voltava-se para o leste, para os valiosos recursos naturais da Ucrânia e do Cáucaso, e para a destruição do regime comunista de Moscou. Enquanto dava ordens para iniciar os planejamentos para sua futura invasão da União Soviética, entretanto, ele ordenou a manutenção da campanha de bombardeio contra a Grã-Bretanha,
numa tentativa de encobrir seus verdadeiros planos. A Blitz noturna contra Londres e outras cidades britânicas continuou até 11 de maio de 1941, resultando na morte de mais de 40 mil civis e generalizada destruição. A Grã-Bretanha, no entanto, havia sobrevivido e naquele momento já mantinha os alemães em combate no Mediterrâneo. Os bombardeiros da Luftwaffe foram então retirados do Canal da Mancha e silenciosamente transportados para bases ao longo da fronteira soviética, preparados para o lançamento da vindoura Operação Barbarossa. Desde então, o dia 15 de setembro é celebrado na Grã-Bretanha como Battle of Britain Day, uma data marcada por festividades por todo o país, marcando o dia histórico em que a Real Força Aérea Britânica quebrou em definitivo o ímpeto de invasão das Forças Armadas do Terceiro Reich. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.